Fala pessoal, Diego aqui novamente para mais um vídeo. Eu tô aqui no carro, eu vou levar minha esposa ali em um local e eu não quero tomar muito tempo dela. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo dentro do carro? Porque eu preciso da opinião dela, que ela é psicóloga, para poder ajudar a gente aqui em um ponto importante. Vamos lá direto ao ponto. Olha o comentário desse cara. Eu vou tentar colocar aí nos comentários, mas olha, deixa eu ver aqui, segura. Olha o comentário dessa pessoa no meu nesse vídeo aí que eu vou deixar talvez aí também na tela. Esse vídeo vai precisar de edição. Meu amor, a produção tá aqui, minha esposa. Minha esposa, ela é psicóloga, ela é formada também em RH, uma pessoa estudada, uma pessoa maravilhosa, razão da minha vida. Não, não é eu trabalho com TI, não sou ninguém. Ela é maravilhosa. Olha esse comentário, pessoal. Ó, do @java alguma coisa. Eu falei do vídeo lá sobre salários na Europa. Na realidade, nesse vídeo, eu falei sobre média. Eu falei sobre que eu estava tentando falar um pouco do contexto da Europa. Só que é um vídeo rápido, de 5, 6, 7 minutos. Não dá para explorar cada particularidade de cada país, certo? Obviamente. Mas sempre tem um gênio, né? Para poder... Enfim, olha isso. Olha esse comentário. Põe na tela a produção. Arroba Jaba, abre aspas. Você... Falando pra mim, você pensa muito pequeno. Só pesquisando agora, achei 170 vagas pagando mais de 100 mil libras por ano, tá? Nos últimos 7 dias, essas vagas foram adicionadas, tá aí no comentário. Ó, olha o nome da vaga, Senior Java Software Engineer, AWS, Python, enfim, lá em Londres, né? Aí, localidade em Londres, tá falando ali, ó, mais de 120 a 150 mil libras por ano, mais bônus, mais não sei o quê. Aí tem outra vaga ali de Java Software Engineer, mais um monte de algumas outras featurezinhas ali. Aí em Londres e tudo mais. Aí ele, nesse comentário, esse foi o comentário dele falando pra mim que eu penso muito baixo, né? Ele não tem capacidade de ouvir a palavra média, ouvir que eu tava falando sobre uma média, né? Quem é qualificado nesse vídeo aí, que talvez eu coloque também, que eu falei, que ele não viu, quem é qualificado, ou quem é que tem qualificação demais, abre um CNPJ, abre uma empresa, consegue fazer dinheiro à vontade, não tem limite. Eu mesmo falei nesse vídeo aí, em outro vídeo, que quem tem profissão e é qualificado faz dinheiro em qualquer lugar do mundo. Aí ele falou ali e tudo mais, aí eu fui e perguntei pra ele, olha, essas profissões aí que você tá me falando, essas vagas, todas elas patrocinam visto? Pessoal, é claro que não, né? Ele tá numa bolha. Aí ele continua, olha, aí ele faz questão de falar novamente. Se der produção, coloca aí no comentário. São títulos de vagas, eu ganho 170 mil libras por ano. Você pensa muito pequeno mesmo. Vagas estão todas no site de emprego. Procura lá antes de falar. Ele falou de novamente para mim, né? Que é muito fácil ganhar 100 mil libras, né? Em Londres. Aí eu fui e perguntei novamente. Olha, eu falei assim, ó, ô 170 libras, você ainda não respondeu. Todas essas vagas dão visto e patrocina visto? E pessoal, é óbvio que não, né? Aí ele foi e continuou. Você pensa pequeno. Eu entrei de novo, olha a posição, psicóloga. Minha esposa tá aqui, análise psicóloga. Olha como ele responde novamente. Como você pensa pequeno? De novo. Eu entrei com visto de trabalho. Cabe você entrar em contato e dizer que precisa de visto de trabalho. Ou seja, bem simples assim, tá, pessoal? Aí, continuando, aí ele vai falando, né? Aí ele falando assim, olha a resposta dele novamente. Eu não entendo. Qual é a sua dificuldade? Tem faculdade? Tem IELTS? Tem experiência comprovada, né, na área do emprego? Né, no emprego da área? Você tem? Ou seja, então não é tão simples assim, né? A gente então, já tem aqui uns pré-requisitos bem fraquinhos, né? Mas tem aí algumas coisas. Aí ele continua falando. E por último, né, novamente, você é muito negativo e se esforça pouco, pois não consegue nada, mas boa sorte para você. Espero que mude esse pensamento um dia, pelo menos tentar, para ver o que acontece. Eu nasci em Brasilândia e não sei o quê. Enfim, eu penso pequeno, né? Eu penso fraco, eu não tenho nada na vida, eu sou um fracassado, né? Diz ele aqui, né, nesses comentários. E tem outros comentários dele que eu não vou perder meu tempo. A psicóloga tá aqui, eu acho que ela já deve estar passando mal com esses comentários, né? Mostra aí, pessoal, antes. Pessoal, pedaço desse vídeo eu gravei depois. Por quê? O meu público é inteligente. Então eu vou deixar aqui as pesquisas oficiais do governo, dos sites, dos órgãos principais do Reino Unido, falando sobre as médias salariais que o povo do Reino Unido ganha. Então, assim, para não esticar muito aqui o vídeo, ficar falando sobre
essas médias e tudo mais, eu vou colocar aqui do lado, produção, põe aqui do lado as médias. Olhem, pessoal, esse arquivo está aqui no link da descrição. Eu produzi esse arquivo justamente para poder trazer aqui dados, fatos, e não ficar só na minha fala, e na fala do nosso amigo, e na fala de qualquer pessoa. Então, tá aqui as médias, bem mais baixo do que imaginamos, correto? Bem mais baixo. Então, assim, é só aqui um pedaço do vídeo que eu entrei depois, porque eu falei, eu vou colocar aqui sim provas concretas, dados reais do Reino Unido, tá bom, pessoal? Então eu tô fazendo aqui a minha corrida matinal, então volta lá pro vídeo, mas olhem aqui, pessoal, as médias. Vejam que vocês vão ver que é muito, muito menos do que a gente imaginou, né? E agora? Quando eu era... Eu não quero que essa pessoa, esse jovem, esse pai de família, porque ele falou que ele é pai de família, né, tudo mais, eu não quero que ele fique puto, com raiva de mim, tudo mais. Não é essa a intenção, pessoal. Vamos usar ele como exemplo aqui para fazer uma análise psicológica e também uma análise aqui geopolítica, porque isso aqui não é uma bolha, obviamente. Antes eu ficaria muito bravo, falando, nossa, que cara imbecil, idiota, né? Nossa, que cara, nada a ver. Hoje, como eu sou casado com uma psicóloga, eu consigo ver claramente que não é só uma pessoa doente, né? Que precisa ali de um tratamento, acompanhamento psicológico, né? Porque a pessoa não consegue perceber o outro, não consegue distinguir, sair do egoísmo dela e perceber que ganhar 170 mil libras na Inglaterra, até na Inglaterra, isso não é, pessoal, realidade para qualquer pessoa. Como ele mesmo falou, e eu sou da área de TI, ele é desenvolvedor Java Sênior, pessoal. Só por isso já é uma profissão escassa. Desenvolvedor Java ganha dinheiro até na Índia, em qualquer lugar do mundo. Desenvolvedor Java Sênior faz dinheiro, entende? Então essa é a bolha dele, saca? Então Diego, pra que você tá fazendo esse vídeo? Então você tá querendo responder ele? Não, pessoal, eu tô querendo falar pra você, que aqui no meu canal que eu sempre falo, assim como esse rapaz, essa pessoa, que espero que ele procure ajuda psicológica, e coitada da esposa dele, né, pelo amor de Deus. Então assim, para você não se iludir com pessoas como essa, sabe? Porque assim como esse cara, são os vendedores de sonhos que eu vivo falando aqui no meu canal. Assim como ele. Nossa, é muito fácil. Como assim você não consegue, né, 70k por ano em Londres, né? Porque em nenhum momento aqui nos meus vídeos eu não estou falando para pessoas de TI, eu não estou falando especificamente de UK, de Londres, eu estou falando de um contexto geral, né? Rotas internacionais, o nome do canal, até a postagem desse vídeo, esse é o nome. Então eu tô falando do mundo, mas o cara tá focando em UK, tá focando na vida pessoal dele, e que é muito fácil você conseguir visto. Não é, pessoal. Não é. Cada país tem suas políticas de visto. A empresa ela não pode te dar visto se à vontade. Ela tem que estar regularizada com o governo. Dependendo do país, ela tem que pagar as taxas para o governo se regulamentar para poder ser habilitada a dar visto. Como a Irlanda, por exemplo, tem cotas de visto. Aí mesmo que a empresa, por exemplo, queira te dar o visto, às vezes ela não tem cota disponível, porque na Irlanda, por exemplo, é 50-50, tem que ter 50% de europeu e 50% de imigrante. Então, muitas das vezes, mesmo que a empresa queira te dar o visto, ela não pode, porque ela não tem cota. Muitas das vezes é uma empresa que não entrou no programa do governo para poder ser habilitada a dar visto. O K, pessoal, já abrindo para vocês, é mais fácil, entre aspas, mas requer o nível de IELTS aí, pelo menos um B2, né? Você tem que fazer um IELTS no B2, mas não precisa de faculdade para você trabalhar, conseguir um visto de trabalho em UK, você não precisa, tá? Na área de TI, pelo menos aqui, só para TI eu estou falando agora nesse momento, já que ele era Java e ele é onisciente, onipotente, onipresente, o 170k aí, agora vai ficar apelidado aqui, toda vez que eu falar o 170k, você já sabe quem é aí o rapaz. Mas eu entendo, eu não quero ser sarcástico, eu não quero parecer infantil aqui, sabe, de ficar falando dele, mas de verdade eu entendo que é uma pessoa que precisa de uma ajuda psicológica, assim, fazer um tratamentinho ali, um acompanhamento só para ele sair da bolha dele, do egoísmo e de querer, né, meu Deus, meus 170k aqui e o K e tudo mais. Agora, eu poderia falar mais de visto, geopolítica, mas só para finalizar, meu amor, qual que é a sua opinião rápida? Não é um trabalho científico. O que você, como psicóloga, acha desses comentários aqui dele? O que você acha, produção? Olá, pessoal. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre a fala dele, e é importante a gente frisar que cada ser humano vai ter a sua dificuldade e cada ser humano vamos pensar numa pista de corrida, cada um tá numa posição diferente durante essa corrida. Então, não dá para falar que quem tá mais na frente que você tá igual, porque não está, né?
Aí falando até, trazendo um outro exemplo daí de um universo feminino, existem, por exemplo, mulheres grávidas que vão ter uma gestação tranquila, sem sintomas e tudo mais, e outras mulheres que vão passar muito perrengue ao longo da sua gestação. Então, essa mulher, por exemplo, que teve uma boa gestação, ela não pode chegar para uma mulher que vivenciou toda aquela dor, toda aquela complicação e dizer que ela, sei lá, ela é fraca, que ela não ama a maternidade, que ela é uma péssima mãe por criticar o ser mãe, pela vivência que ela teve, que foi negativa, enfim. Não tem como a gente colocar tudo em copinhos, em caixinhas, não existe isso, né? Então, diante da fala do nosso colega, a gente percebe um pouco de... Faltou um pouco de empatia, de entender a mensagem que o vídeo queria trazer, né? E traz também alguns traços de pessoas que realmente vivem uma realidade e que acha que por ela viver isso, todos vivenciam a vida da mesma forma. Ou seja, uma bolha. Você tinha me falado também sobre um pouco de insegurança. Por isso que a pessoa precisa, às vezes... Porque, assim, ele me parece que ele, por exemplo, ele sempre fica querendo validação, sempre faz questão, né, de tipo, falar que é fácil, fala questão, que qualquer um pode ganhar, né, é fácil, 100 mil, 170 mil libras, 100 mil libras, né, pessoal aí de UK, pessoal aí da Europa, você que tá em UK, coloque aí sua realidade, é isso mesmo, é bem fácil ganhar 100 mil libras, mais de 100 mil libras em UK. Então, assim, essa posição dele, tipo, olha, é fácil, olha, como assim? Olha, você é fraco, você não conquista nada, né? Ele nem sabe nada sobre a minha vida, mas ele fica falando que, de uma certa forma, eu sou fracassado, né? Mas ele não me conhece, ele não sabe meus business, né? Essas coisas. O que é que você acha disso? O que dá pra gente analisar perante as respostas que ele deu, dos comentários que ele colocou, a gente não pode diagnosticar, óbvio, mas quando você tem uma necessidade dentro de um diálogo de menosprezar, minimizar o outro para impor a sua fala, mostra aí um pouco de insegurança naquilo que você está tentando argumentar naquela conversa, né? Não há necessidade de você diminuir o outro quando você está seguro e certo daquilo que você está falando. Quando o argumento e a resposta do outro começa a te afetar, você inconscientemente tende a buscar minimizar, né, o outro, diminuir o outro, para desvalidar aquilo que a pessoa está colocando ali. No caso, o Diego colocou o cenário realista, né? Não é todo mundo que trabalha com TI, não é todo mundo que conseguiu se desenvolver muito bem no inglês, não é todo mundo que vai ter uma empresa que vai patrocinar o seu visto. Então, cada um, como eu comentei da metáfora da corrida, cada um vai estar numa determinada quilometragem dessa pista, e não dá para dizer que a pessoa que está lá atrás tem a mesma vantagem da pessoa que está lá na frente. Claro que dentre a plasticidade humana, a gente consegue se superar e superar até o mais talentoso pela sua constância, mas não dá para colocar todos dentro de um parâmetro, dentro de uma caixa. Então, sim, diante do que a gente observa pelas respostas, a gente pode encontrar, sim, um caminho ali, um fiozinho de insegurança, sim, por ele não ter o que argumentar perante o cenário que o Diego está apresentando, né, que é um cenário mais realista e onde, de uma forma mais generalizada, a gente coloca que não é para todo mundo e não é todo mundo. E existe um preço a ser pago. E para alguns esse preço vai ser mais alto do que para outros, né? Sei lá, uma criança que teve uma educação onde ela teve o acesso ao inglês desde pequena, ela paga um preço menor do que uma pessoa que começou a aprender inglês depois dos 30. É um outro preço. É possível, como o nosso colega colocou? É possível, existe essa possibilidade, sim. Só que existe um preço maior a ser pago. E é essa realidade que a gente não vê muito sendo colocada na maioria dos vídeos que falam de imigração. Legal. E só para fechar, pode ter aí algum traço narcisista nesses comentários? É muito pouco argumento para poder chegar nessa conclusão?
Sim, é pouco argumento, não dá para você diagnosticar um narcisista perante um comentário, mas sim, de uma certa forma, a gente percebe um egoísmo em não conseguir se colocar no lugar do outro e perceber que existem outras realidades, outras histórias e que a vida não é fácil para todo mundo, como foi para ele alcançar esse nível que ele tem hoje, não é para todo mundo. Porque eu acho meio realmente doentio você falar que é fácil, é simples, você pensa muito baixo. Porque, galera, a minha posição, eu acredito que se você correr atrás, você consegue tudo que você quiser. Assim, enfim, se você batalhar, correr, faca nos dentes, você vai conseguir o que você quiser, saca? Esse é meu pensamento, tá? Eu não sou aqui nenhum negativo, você tá sedado ao fracasso, você tá sedado a ser o brasileiro médio, não, não. Isso é pessoal. Eu corri muito atrás dos meus objetivos, então assim, não quero falar de mim. Enfim, é isso, pessoal. Tá aqui a análise, um pouco, tô aqui com cara de sono, acabei de acordar, minha esposa também, eu tô levando ela ali. Eu tive que gravar no carro porque eu vou deixar ela ali. Então, coitada, preciso levar ali no médico pra ver a mão dela que tá com um probleminha. E, enfim, pessoal, fica aí então esse vídeo, esse um pouco da análise com base nas falas aí do nosso colega. Que Deus ilumine ele e que sua esposa tenha muita paciência, porque se o cara é assim nos comentários, Jesus Cristo, imagina em casa, né? Então, assim, pessoal, essa realidade desse rapaz não é verdade absoluta para todo mundo. Eu tenho certeza que esse cara, tá? Ele ganha isso. Ele ganha porque eu já precisei contratar desenvolvedor Java e é um inferno. É muito difícil você achar um desenvolvedor Java sênior, entende? E quando acha, o cara realmente pede uma fortuna. Esse cara, ele ganha isso mesmo, tá? Você que vai chegar no comentário falando, ó, Diego, é o sonho da vida dele ganhar esse salário. Ele não ganha isso. Ele ganha sim, pessoal. Java ganha isso, mas é essa bolha, é essa profissão, entendeu? É esses caras que são exceção. E aí eu tô usando ele como exemplo para você não cair em vendedores de sonhos, né? Vendedores de faculdade, de curso de inglês, que vai talvez vender uma perspectiva igual. Ah, não, vem que é fácil, você vai conseguir 2, 3 empregos aqui na Europa, você vai conseguir se manter muito fácil, você vai fazer uma faculdade aqui na Europa, vai ficar rico, entendeu? É mais ou menos para chegar nesse ponto. Galera, valeu. Vídeo aqui, novamente, Diego, com participação da minha esposa, a psicóloga maravilhosa. Tadinha, eu nem preparei ela, só falei, fala aí. Com certeza, se eu tivesse pedido para ela preparar alguma coisa aqui, ela com certeza ia fazer algo com bastante excelência aqui, que ela é uma excelente psicóloga. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.